tarde, gente. Bem-vindos a mais uma aula de fisiologia. E graças a Deus, essa é a minha última aula que eu vou dar para vocês, né, que eu tô gravando, nem acredito, tô tão feliz. Brincadeira, gente. Então, vamos começar aqui. Essa aula, né, essa última aula de sistema digestório, a gente vai abordar os mecanismos de digestão e absorção e algumas outras questões aqui que ainda faltam. Primeiramente, quando a gente fala de absorção de nutrientes, a gente está falando do movimento dos nutrientes que estão no lume intestinal para dentro da circulação para ser levado para as outras células do nosso organismo. Então, a gente precisa compreender basicamente como que funciona a circulação do digestória, né? Como que ocorre, como que é a circulação lá do sistema digestório. Então, nós temos a circulação esplênica, tá? Escrevi errado aqui, depois eu vou arrumar. Ela compreende a circulação do intestino, do baço, fígado e pâncreas. E toda essa circulação, ela drena para a veia porta. E aí a veia porta leva todo o nutriente que saiu desses órgãos para o fígado. Então, o sangue que proveniente do intestino, do baço, do pâncreas, vão diretamente pro fígado, tá? Então, o fígado, ele capta cerca de 80% do sangue rico em nutrientes que veio do intestino, né, do sangue que acabou de receber os nutrientes do intestino. E o fígado, ele tem um papel essencial no metabolismo e na nutrição, porque ele processa esses nutrientes, tá? Então, ele armazena e também processa todos esses nutrientes para serem utilizados pelas outras células, pelos outros tecidos. A artéria mesentérica, ela irriga, né, a artéria mesentérica superior e inferior, irriga o intestino delgado e o intestino grosso, enquanto que a artéria celíaca, ela irriga o estômago. O estômago não está demonstrado aqui nessa imagem. E a veia esplênica, ela irriga aqui o baço. Aqui nessa imagem a gente consegue ver melhor o suprimento arterial dessa via. Ó, nós temos aqui a artéria mesentérica superior, né, que está aqui, que ela vai se ramificando e irriga todo o intestino grosso e todo o intestino delgado e o intestino grosso. Nós temos também a ileocólica, né, que irriga aqui essa parte do cólon. E aqui a gente pode ver como que ocorre a irrigação da vilosidade. Então, aqui a gente tem um vilo, certo? E essas células aqui são as células que vão absorver os nutrientes, são os enterócitos. E a partir do momento que os enterócitos absorvem os nutrientes, eles são captados pelos capilares sanguíneos que irrigam esse vírus aqui. Então, o sangue chega, né, pelas artérias, vai se ramificando em arteríolas até chegar em capilares, onde serão captados os nutrientes, e depois eles deixam por meio das veias, e essa veia aqui vai desembocar lá na veia porta do fígado. Bom, então, o fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal, ele aumenta cerca de 8 vezes durante uma refeição. Por quê? Porque aumenta-se o fluxo sanguíneo para captar a maior quantidade de nutriente possível durante a refeição. E aí, quando a gente tem aumento do fluxo sanguíneo para a região abdominal, né, para os intestinos e para os órgãos digestivos, a gente tem redução do fluxo sanguíneo de outras regiões que não estão sendo utilizadas naquele momento, como, por exemplo, a musculatura, né, as outras regiões mais das extremidades. E isso explica o porquê que a gente praticamente entra em coma depois que come. Não sei se vocês sentem isso, mas normalmente a gente sente sono após uma refeição.
Parte desse sono se dá devido a esse desvio do fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal. Então, a gente fica meio lesado, né, depois que come. Então, esse fluxo sanguíneo aumenta para suprir as atividades desempenhadas pelo trato gastrointestinal, como atividade motora, né, motilidade, a secretória e a absorção em si. O fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal retorna ao normal cerca de 2 a 4 horas após a refeição. É interessante pensar também que o trato digestório serve como um reservatório de sangue também, por exemplo, em situações em que precisa enviar maior quantidade de sangue para outros órgãos, como por exemplo na situação de luta ou fuga, né? Quando a gente está em atividade intensa, ou simplesmente leva um susto, que aí a gente tem uma descarga simpática, o sistema nervoso simpático provoca vasoconstrição nos vasos sanguíneos que irrigam os órgãos do trato gastrointestinal, e isso desvia esse fluxo para os órgãos que necessitarão, teoricamente, daquele maior aporte sanguíneo, como, por exemplo, o coração, os músculos, o cérebro, né, e também o fígado. E aí é por isso que normalmente, quando a gente leva um susto, por exemplo, ou está numa montanha-russa que tem essa descarga do sistema nervoso simpático, a gente sente o frio na barriga. Esse frio na barriga nada mais é do que o sangue sendo desviado da região abdominal para as outras regiões. Então, o frio é o frio mesmo que acontece devido à redução do fluxo sanguíneo naquele local. Bom, para aumentar o fluxo sanguíneo ocorre a vasodilatação, né? E a vasodilatação no trato gastrointestinal é desempenhada por hormônios como CCK, o peptídeo vasoativo intestinal, que é o VIP, né? A gastrina e a secretina, e também algumas cininas, como a calidina e a bradicinina. Além disso, causa vasodilatação a redução de oxigênio devido à intensa atividade, gerando produção de adenosina. Então, como durante a refeição o trato digestório está em grande atividade e ele está contraindo na motilidade, está produzindo e secretando substâncias, então eles estão constantemente gerando adenosina devido à quebra de ATP. E essa adenosina é um fator vasodilatador que provoca vasodilatação nos vasos sanguíneos para aumentar o fluxo sanguíneo local, né, durante as refeições. Bom, nós temos também o controle autônomo do fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal, sendo que o sistema nervoso parasimpático provoca a vasodilatação e o sistema nervoso simpático a vasoconstrição das arteriolas. Bom, agora finalmente chegamos na digestão e na absorção, né, que é o que vai realmente fornecer os nutrientes, água e eletrólitos para o nosso organismo. Bom, primeiramente, né, a gente precisa conceituar algumas coisas. A gente sabe que nós adquirimos os nutrientes da nossa alimentação. E esses nutrientes, eles podem ser macronutrientes e micronutrientes, tá? Os macronutrientes, eles necessitam ser digeridos para serem absorvidos. Quais são os macronutrientes? Carboidratos, proteínas e lipídios. Eles possuem esse nome de macronutrientes porque eles são em maior abundância na nossa dieta, né? Então, em maior quantidade na nossa dieta, enquanto que os micronutrientes estão em menor quantidade na nossa dieta. Além disso, os macronutrientes têm a sua molécula grande, por isso que eles precisam ser digeridos para reduzir o seu tamanho, para eles conseguirem ser absorvidos pela membrana do enterócito.
Então, a gente sabe que macronutrientes são os carboidratos, proteínas e lipídios, enquanto que os micronutrientes são vitaminas e minerais. Bom, o processo de digestão é o processo de quebra dos macronutrientes em constituintes menores por meio de hidrólise enzimática. Então, as enzimas digestivas, elas utilizam a molécula de água para quebrar esses macronutrientes em constituintes menores. Então, os macronutrientes são como se fosse a união de tijolinhos. E quebra a união desses tijolinhos para os tijolinhos serem absorvidos. A absorção, então, é o processo pelo qual esses nutrientes digeridos, os inconstituintes menores, são transportados pelas membranas das células intestinais em direção à corrente sanguínea. Então, na absorção, a gente tem transporte de membrana, na membrana apical e também na membrana basolateral, porque ocorre um transporte transepitelial, tá? E aí o nutriente precisa atravessar essa célula para chegar até o capilar intestinal, para ser absorvido. A partir do momento que chegou na corrente sanguínea, ocorreu a absorção. Bom, 80% da absorção ocorre no intestino delgado. Tá? Então, o intestino delgado, a gente tem o duodeno, e jejuno e íleo. O duodeno e 100 centímetros iniciais do jejuno são os principais responsáveis pela absorção geral dos nossos nutrientes, enquanto que o íleo ele absorve nutrientes específicos, como a vitamina B12. Tá? Enquanto que o duodeno e o jejuno absorve a grande massa, né? O íleo absorve nutrientes específicos. Bom, aqui a gente tem as vilosidades intestinais que aumentam a superfície de contato para favorecer a absorção. Então, nós temos aqui o intestino e ele tem essas dobras que aumentam 3 vezes a superfície de contato. Além das dobras, nós temos as vilosidades e, além das vilosidades, nós temos as microvilosidades, que são a borda em escova. O que seria essa borda em escova, né? É a membrana apical do enterócito a estrutura dela é ciliada, né? Então são cílios essa membrana apical, o que aumenta ainda mais a superfície de contato para aumentar a absorção. Bom, então, como eu falei para vocês, os nutrientes da dieta, nós temos os macronutrientes que estão em maior abundância, né, carboidratos, proteínas e lipídios, e os micronutrientes que são em menor abundância, vitaminas e sais minerais. Água também é considerado um nutriente, tá? Então, primeiramente, vamos começar com a digestão e absorção de carboidratos. Os carboidratos, eles são os nutrientes energéticos da nossa dieta. Eles têm como principal função fornecer energia. Por quê? Porque os carboidratos, eles liberam glicose na corrente sanguínea. E a glicose, ela é o nosso substrato energético principal, principalmente para as células do cérebro, para os neurônios. Os neurônios são extremamente sensíveis às variações de glicose. Por isso que a gente precisa manter a glicemia sempre num valor dentro da faixa de normalidade, porque se cai muito, isso vai ser sentido pelos neurônios e a gente pode ter alguns sintomas, como tontura, perda de consciência, né, enjoo, etc. Então, os carboidratos, eles são digeridos e absorvidos em forma de monossacarídeos, que são os constituintes menores, tá? Então, eles são moléculas orgânicas, que podem ser polihidroxialdeídos ou cetonas, e eles são extremamente abundantes no planeta. Eles são constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, são moléculas orgânicas. São nutrientes energéticos, eles então fornecem energia, e nós também podemos reservar a energia em forma de carboidrato. A nossa reserva energética em forma de carboidrato é o glicogênio. Então, o que acontece? A gente absorve a glicose,
a glicose vai ser captada pelo fígado e ser utilizado por todas as outras células durante essa etapa de pós-absortiva, tá? Durante essa etapa de absorção. A gente tem grande abundância de glicose, então a glicose vai sendo utilizada por todas as células e também o fígado vai começar a guardar essa glicose. Ele guarda, reserva essa glicose em forma de glicogênio, para quando nós estivermos em jejum, o glicogênio liberar aos poucos a glicose na corrente sanguínea, para evitar que nós tenhamos uma queda muito brusca da glicose, justamente por causa da sensibilidade dos neurônios à falta de glicose. Tá? Então, esses nutrientes, eles basicamente fornecem energia durante as fases que a gente precisa de energia. Bom, quais são as fontes de carboidrato? São os alimentos cereais, né? Então arroz, milho, são os tubérculos como mandioca, raízes de tubérculos, né? Mandioca, batata, e os derivados, né, das farinhas, então pão, macarrão, aveia, né? Então tudo isso que é rico em carboidrato. E basicamente amido. E as frutas também, mas as frutas elas são ricas em disacarídeos, que a gente vai ver mais para frente. Então a gente precisa consumir cerca de 45 a 65% do total de calorias diárias em carboidrato. Então, por exemplo, se a gente precisa consumir 2.000 calorias por dia, isso é só um exemplo, tá? Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Mas suponhamos que a nossa necessidade seja 2.000 calorias. Quer dizer, então, que dessas 2.000 calorias, 45 a 65% deve ser proveniente dos carboidratos, tá? Então, aqui a gente tem as fontes de carboidrato. Frutas, legumes também tem uma quantidade razoável de carboidrato. E os pães, os cereais, né, os tubérculos, raízes. Bom, os carboidratos podem ser classificados de acordo com a sua estrutura. Nós temos os monossacarídeos, que são os mais simples e possuem apenas um sacarídeo, né, por isso que é denominado de monossacarídeo. Dos monossacarídeos nós temos a glicose, a frutose e a galactose. Nós temos os oligosacarídeos, que são de 2 a 8 monossacarídeos. Então, nós temos disacarídeos, trissacarídeos, tetrassacarídeos, de acordo com o número de sacarídeos. Nos disacarídeos, nós temos a sacarose, a maltose e a lactose. Trissacarídeos, a rafinose, tetrassacarídeo, estaquiose. Rafinose e estaquiose são carboidratos que a gente encontra em leguminosas, como feijões, ervilhas, lentilha, etc. E eles é que dão esses carboidratos fermentam no nosso intestino, levando à formação de gases. Mas a gente consegue retirar esses triglicerídeos e tetrassacarídeos a partir do remolho dos grãos. A gente deixa por mais de 12 horas o grão dentro da água, descarta essa água que ficou de remolho e faz o feijão normal. Esses carboidratos vão sair nessa água e aí impede que eles fermentem dentro do nosso intestino, causando esse desconforto da produção de gases. E os polissacarídeos, que são mais de 10 monossacarídeos. Nós temos o amido, que é a reserva energética vegetal, e ele é o principal carboidrato da nossa dieta. Ele está presente em todos os alimentos ricos em carboidratos que nós consumimos, como pães, macarrão, arroz, feijão. E nós temos os polissacarídeos, que são considerados fibras. Depois a gente vai entender o que é fibra, tá? Celulose, pectina, nós temos a destrina, que é um polissacarídeo menor que o amido, e o glicogênio, que é a nossa reserva energética animal. Bom, aqui nós temos, então, como que acontece a ligação dos monossacarídeos. Bom, aqui nós temos um monossacarídeo e outro monossacarídeo, duas moléculas de glicose. Quando ela sofre condensação com uma molécula de água, a gente tem uma ligação glicosídica entre um carbono
e o outro carbono da glicose. A maior parte dos carboidratos da nossa dieta, né, que são digeríveis, tem esse tipo de ligação glicosídica aqui, alfa 1, 4. Alfa, porque aqui está para baixo, tá, na ligação química, e 1, 4, porque uma glicose ligou no carbono 1 e a outra glicose ligou no carbono 4, por isso que é alfa 1, 4. O tipo de ligação é importante, gente, porque as nossas enzimas digestivas conseguem digerir apenas ligações alfa. Existem carboidratos que têm ligações beta, e aí nós não temos enzimas que clivem, né, que quebrem essa ligação beta. E aí isso explica o porquê que alguns carboidratos não são digeríveis, e esses carboidratos não digeríveis são denominados de fibras. Tá? Para quebrar essa ligação glicosídica, nós temos então a reação de hidrólise. E a hidrólise é desencadeada pela enzima, ela é catalisada, né, pela enzima digestiva, pelas enzimas que digerem os carboidratos. Então, a digestão enzimática se dá por hidrólise, né? Bom, aqui eu falei para vocês, né? Aqui a gente tem uma molécula de amido, que é o principal carboidrato da nossa dieta. O amido tem dois tipos de ramificações, tem dois tipos de cadeias, na verdade. A amilose, que é uma cadeia linear, contendo várias moléculas de glicose unidas a ligações glicosídicas do tipo alfa 1,4, que é aqui. Já a amilopectina, ela tem ramificações, ela não é uma cadeia linear como a amilose. A amilopectina, ela tem essas ramificações. A cadeia linear da amilopectina, essa parte aqui, são ligações alfa 1,4 também, assim como a amilose. Porém, nas glicoses em que ocorre a ramificação, a reação é diferente. É uma ligação alfa 1,6, porém as duas são alfa, tá? Então, por mais que seja uma ligação diferente, essa ligação aqui consegue ser clivada pelas nossas enzimas digestivas. Agora, olham essa conformação aqui na celulose. Tem várias moléculas de glicose ligadas a uma ligação beta 1,4. Essa ligação aqui, nós seres humanos não possuímos enzimas que consigam quebrar essas ligações. Então, a gente não digere celulose, a gente não digere pectina, a gente não digere fibras que têm essas ligações glicosídicas. Porém, as fibras são importantes para a saúde intestinal porque elas melhoram o trânsito intestinal, elas fornecem alimento para as bactérias residentes e elas têm diversas funções intestinais importantes. Por isso que elas precisam ser consumidas mesmo elas não liberando nutrientes para o nosso organismo. Bom, aqui então agora a gente inicia a nossa digestão do carboidrato. Vamos supor que a gente tenha comido agora um pão, tá? Então o pão ele é rico em amido. Cerca de 5% do amido ingerido é digerido na boca. Primeiro, nós temos a mastigação, né? Então, nós começamos a digestão com a mastigação de forma mecânica, tá? Então, a mastigação é um tipo de digestão mecânica, porque vai quebrar o alimento em partes menores. Além disso, a mastigação é importante para misturar o alimento com a saliva. E aí, o que tem na saliva? A alfa-amilase. A alfa-amilase, ela digere o amido, ela faz como se fossem essas tesourinhas aqui. Quebra o amido em constituintes menores, denominados de destrinas. Destrinas são são carboidratos unidos um ao outro, que possuem quantidades de moléculas menores que o amido. O amido é uma molécula grandona, enquanto que as destrinas elas são menores. Então, a alfa-amilase começa a digerir o amido ali na boca. Quando chega no estômago, o amido vai continuar sendo digerido pela alfa-amilase, até que cerca de 30 a 40% do amido é digerido, porém, conforme
o bolo alimentar vai se misturando com o suco gástrico e formando o quimo, esse quimo vai tornando-se mais ácido devido ao ácido clorídrico do estômago. E a amilase, ela não gosta de pH ácido, ela é bloqueada no pH ácido. Então, quando o quimo atinge esse pH mais ácido, a amilase é bloqueada e para de agir. Então, a digestão continua no estômago até que o conteúdo esteja bem misturado ao suco gástrico e a amilase, então, seja bloqueada e pare a sua ação. Aí, o quimo foi liberado pelo estômago, né, e chega no intestino. No intestino, nós teremos a secreção pancreática lá. E o que tem na secreção pancreática? Nós temos a amilase pancreática. A amilase vai continuar a digestão do amido, das destrinas, né, dos produtos de carboidratos que já foram iniciados a digestão lá na boca. Então, antes de passarem para o duodeno ou porção proximal do jejum, quase todo o amido está digerido a maltose ou moléculas muito pequenas de glicose. Então, a maltose, gente, é um disacarídeo contendo 2 moléculas de glicose. Então, o produto final do amido é basicamente maltose ou algumas destrinas pequenas. E aí nós temos a alfa-destrinase, que hidrolisa ligações alfa 1,6, ou seja, hidrolisa aquelas ligações lá das ramificações. E nós temos a maltase, que cliva a maltose, e aí libera 2 moléculas de glicose. Por que o processo de digestão é importante? Porque nosso intestino ele não consegue digerir disacarídeos, por exemplo. A gente precisa digerir até monossacarídeo para conseguir absorver, senão a mucosa não absorve. Por isso que é importante esse processo de digestão. Bom, nós temos disacarídeos na nossa dieta também. Além da maltose, né, ela pode estar presente nos alimentos livre, ou ela pode ser produto da digestão do amido. E aí nós temos a maltose, que ela é digerida pela maltase e libera 2 moléculas de glicose. Além disso, nós temos a lactose, que é um carboidrato, um disacarídeo que a gente encontra no leite e derivados do leite. E a lactose, ela sofre ação da lactase e libera 1 molécula de glicose e 1 molécula de galactose para serem absorvidos. Enquanto que a sacarose, ela é o açúcar, basicamente, né? A sacarose é o açúcar. Nós encontramos no açúcar, nós encontramos no mel, nas frutas, né? E a sacarose sofre ação da sacarase e libera 1 molécula de glicose e 1 molécula de frutose. Essas enzimas aqui, elas estão ancoradas na borda em escova. Então, os enterócitos possuem em sua borda em escova apical enzimas ancoradas para a digestão dos disacarídeos e destrinas. Então, essas enzimas ficam ancoradas ali nos enterócitos e, quando elas entram em contato com esses disacarídeos, provoca a digestão, liberando os monossacarídeos livres, e esses monossacarídeos, então, conseguem ser absorvidos. Bom, então aqui a gente tem só um resumão, né? Nós temos os polímeros de glicose em amido, é digerido pela amilase, e a amilase libera maltose. A maltose, ela é digerida pela maltase e libera 2 moléculas de glicose. A sacarose, ela é digerida pela sacarase, libera uma glicose e uma frutose. A lactose é digerida pela lactase, libera uma glicose e uma galactose. Os monossacarídeos, então, são absorvidos nos enterócitos. A digestão completa dos carboidratos termina no jejum proximal. Então, no início do jejum, já termina praticamente toda a digestão de carboidratos e inicia-se a sua absorção. Bom, quanto à absorção... gente, peraí, eu vou ter que parar a gravação porque vai acabar a bateria. Vamos lá, continuando aqui. Bom, aqui nós temos a absorção dos nutrientes, dos carboidratos, né? Então, como que ocorre? Aqui nós temos o lúmen do intestino e
o nutriente precisa atravessar esse enterócito para chegar no capilar. Então, como que os monossacarídeos são transportados pelo enterócito? Primeiramente, na membrana apical ou membrana luminal, nós temos a passagem da glicose por meio do SGLT. Vocês lembram desse transportador, né? Que é um cotransporte com sódio. Aqui nós temos que a glicose ela precisa ser transportada contra o seu gradiente de concentração, porque dentro da célula a quantidade de glicose é maior do que no lúmen intestinal. Então, o transporte se dá por meio de um transporte ativo secundário com sódio. Lembrando que na membrana basilateral nós temos uma bomba só de potássio, mantendo as concentrações de sódio dentro da célula baixas. Bom, a glicose e a galactose, elas competem com esse sítio de ligação aqui do SGLT. Entretanto, a glicose, ela tem maior afinidade, quer dizer, o SGLT tem maior afinidade à glicose do que a galactose. Porém, quando a galactose está presente, ela pode competir com a glicose. Bom, e na membrana basolateral, aqui já é um transporte passivo, onde nós temos o GLUT2, né? Nós temos diversos transportadores de glicose, que são GLUTs, no nosso organismo. Na membrana basolateral do enterócito, nós temos o GLUT2, que permite o transporte dos monossacarídeos, glicose, galactose e também frutose. Então, a glicose e a galactose entra por meio do CGLT e sai da célula por meio do GLUT2 e ganha a corrente sanguínea. Já a frutose, como ela é em menor quantidade, ela consegue ser transportada de maneira passiva também na membrana apical, por meio de um GLUT, que é o GLUT5. Então, a isoforma GLUT5 faz o transporte da frutose para dentro do enterócito e a frutose sai da célula por meio de um GLUT2 também. E aí a gente tem a absorção dos monossacarídeos. Bom, os fatores que influenciam a absorção de glicose. Presença de mucosa inflamada e com escoriações prejudicam a absorção. Por quê, gente? Primeiramente, na mucosa é que tem as enzimas de digestão. Elas estão ancoradas na mucosa. Então, se a gente tem escoriações na mucosa, a gente pode perder essas proteínas ancoradas ali, e aí a gente tem prejuízo da digestão e, consequentemente, da absorção desses nutrientes. Hormônios tireoidianos podem também alterar a absorção desses nutrientes e também deficiências das enzimas que provocam a digestão. Como, por exemplo, a intolerância à lactose. O que é a intolerância à lactose? Ela se dá devido à deficiência ou redução da atividade da lactase. Então, uma pessoa normal, que tem quantidades normais de lactase, ela recebe, quando ela toma, por exemplo, um copo de leite, a lactose chega no intestino, é clivada em galactose e glicose, ambos monossacarídeos são absorvidos e tudo ocorre da maneira correta. Agora, a pessoa que possui intolerância à lactose, ela não tem lactase ou ela tem uma pequena quantidade que não é suficiente. E aí, sem a lactose, ela não é digerida. E aí, essa lactose aqui, ela não será absorvida também. Lembra lá que a gente só absorve monossacarídeos, disacarídeos não. Então, a lactose vai ficar no lumen intestinal, aumentando a osmolaridade do lumen. Com o aumento da osmolaridade, vai provocar aumento da quantidade de água que vai vir para dentro do lumen, aumentando a quantidade de água no lumen. Além disso, a lactose intacta, ela pode servir como um substrato bacteriano. E aí as bactérias começam a fermentar a lactose, formando gases. Então, a pessoa tende a ter cólicas devido aos gases, inchaço, fezes moles devido à hiperosmolaridade causada pela lactose,
flatulências e dores abdominais, porque ela não tem simplesmente uma enzima. Então, pessoas que têm intolerância à lactose, ou elas retiram totalmente os produtos que tenham lactose, ou se porventura queira ir num rodízio, por exemplo, ela precisa consumir a enzima, né? Existe no mercado, nas farmácias, a enzima lactase que a pessoa consome antes de consumir algum produto que tenha lactose para auxiliar na digestão. E aí a gente tem, né, quando a pessoa não tem a lactose, ela tem todos esses distúrbios aqui. Agora chegamos à digestão e absorção de proteínas. Bom, as proteínas, elas são nutrientes muito importantes para a nossa saúde. Nós devemos consumir cerca de 10 a 30% do valor energético total na nossa dieta, que deve ser proveniente de proteínas. As fontes de proteínas, carnes, no geral, né, carne bovina, carne suína, frango, peixe e leguminosas e oleaginosas. Então, lentilha, grão de bico, soja, feijão, ervilha, amendoim são também fontes vegetais de proteínas. Bom, moléculas constituídas por unidades estruturais menores, denominadas de aminoácidos. Então, os tijolinhos das proteínas são os aminoácidos. Nós temos 20 aminoácidos que são encontrados comumente nas proteínas da natureza, sendo 9 deles essenciais. O que seria isso? Nosso corpo consegue produzir, sintetizar vários aminoácidos, com exceção de 9. Esses 9 são essenciais porque a gente não consegue sintetizar, então eles precisam ser provenientes da dieta, por isso que são denominados de essenciais. Então aqui nós temos os aminoácidos essenciais e não essenciais, depois vocês deem uma lidinha só para curiosidade mesmo, não é uma coisa que eu vá cobrar em prova não, tá? Fiquem tranquilos. Mas as proteínas são, então, a união de vários aminoácidos desses, né? E aí a gente tem uma cadeia linear de aminoácidos constituindo a proteína. Bom, aqui é uma fórmula geral do aminoácido. E ele possui esse nome aminoácido, por quê? Porque ele tem uma terminação amina e uma terminação carboxila, né? Uma terminação de ácido carboxílico. E todo aminoácido tem essa composição, sendo que o que vai diferenciar um aminoácido do outro é a cadeia, o radical, né? A cadeia do radical aqui. Cada aminoácido possui um radical diferente. E eles unem-se por ligações peptídicas, né? Entre entre a terminação do ácido carboxílico de um aminoácido e a terminação amina de outro. Por isso que tem esse nome, aminoácido. Bom, e aí essa ligação peptídica forma, né, um dipeptídeo de aminoácido, um dipeptídeo. E aí a proteína é uma cadeia grande com vários aminoácidos ligados a ligações peptídicas. Bom, podemos classificar, assim como nós classificamos os carboidratos a partir do número de monossacarídeos, nós também podemos classificar os peptídeos a partir do número de aminoácidos na cadeia. Nós podemos, né, 2 ou mais aminoácidos, né, de 2 a 9 são oligopeptídeos, acima de 10 são polipeptídeos e acima de 100 são proteínas. Sendo que as proteínas não é apenas uma cadeia linear. As proteínas, elas possuem uma conformação, elas dobram-se, né, a ligação dobra-se, formando a proteína. Bom, as proteínas elas são muito importantes porque elas têm uma ampla função no nosso organismo. Além de serem estruturais, né, nós temos proteínas que fazem parte das membranas, proteínas do citoesqueleto, né, que dão a conformação celular.
Elas também são enzimas, né? Então, a maior parte das enzimas são proteínas. Então, a gente sabe que a maior parte da atividade celular é desencadeada por enzimas. Então, por isso que as proteínas são muito importantes. Também tem função hormonal. Vários hormônios são peptídeos, como, por exemplo, a insulina. Energéticas, quando a gente tem necessidade de energia e não tem glicose suficiente, nosso organismo pode pegar as proteínas, provocar a proteólise das proteínas musculares, por exemplo, então que é a quebra da proteína, e esses aminoácidos podem servir como energia para a produção de ATP. Também são importantes para o sistema imune, porque anticorpos que combatem, né, os antígenos são proteínas. Também é importante para o transporte. Vocês viram que transportadores, né, que fazem o transporte de várias moléculas para dentro e para fora da célula, são proteínas. E também funções motoras. Então, nós temos a actina e a miosina que promove a contração muscular. E são proteínas. Bom, então nós temos que 10 a 35% do VET deve ser de proteína, né? Esses alimentos são ricos em proteínas, o leite e derivados também são ricos em proteínas, que eu esqueci deles. Bom, as enzimas que digerem as proteínas podem ser classificadas em duas categorias, as endopeptidases e as exopeptidases. Endopeptidases digerem as proteínas no meio da sua cadeia linear, enquanto que as exopeptidases, elas clivam as extremidades, tá? Vai clivando pelas extremidades. Então, nas endopeptidases, elas vão liberar peptídeos menores, enquanto que as exopeptidases vão liberar um peptídeo maior e um aminoácido livre, né? Porque ela cliva na extremidade. Endopeptidases, nós temos a pepsina, que é liberada lá no estômago, tripsina, quimiotripsina e elastase, que são liberadas pelo pâncreas. E exopeptidases, nós temos a carboxipeptidases e aminopeptidases, que são também da secreção pancreática. Bom, diferentemente dos carboidratos e lipídios, a digestão do estômago, a digestão da proteína, nossa, tá difícil, a digestão da proteína inicia-se no estômago e não na boca, porque a gente não tem nenhuma enzima lá na secreção salivar que digira, que faça a digestão das proteínas, então ela inicia-se no estômago. De que forma? Nós temos a secreção do ácido clorídrico, que quebra, que desnatura a proteína. Então, a proteína ela está lá na sua conformação terciária e o ácido clorídrico quebra as pontes de hidrogênio, fazendo com que essa proteína torne-se mais linear e auxilie as enzimas digestivas a promover a hidrólise. E aí, o ácido clorídrico, ele estimula a secreção de pepsinogênio e também ativa o pepsinogênio em pepsina. E a pepsina, então, começa a digestão das proteínas. Então, a digestão se dá por hidrólise das ligações peptídicas por meio da pepsina. Então, a pepsina inicia a digestão do estômago, a digestão das proteínas no estômago. Bom, então cerca de 10 a 20% das proteínas são digeridas no estômago pela pepsina, e a pepsina ela é uma endopeptidase e libera peptídeos e aminoácidos como produtos da sua digestão. Então, ela é uma endopeptidase que hidrolisa ligações peptídicas em ácidos aromáticos, como fenilalanina, tirosina e triptofano. São aminoácidos que têm ácidos aromáticos no seu radical. Bom, depois que o quimo chega no intestino, a gente tem a secreção pancreática, certo? E lembrando que a secreção enzimática do pâncreas é em forma de zimogênios, né, que é a forma inativa das enzimas. Chegando no intestino, o tripsinogênio vai ser ativada pela enteropeptidase.
A enteropeptidase, ela cliva o tripsinogênio em tripsina. E aí nós temos a tripsina ativa, que por sua vez vai ativar ela mesma, o tripsinogênio, e os outros imogênios, como a quimotripsina, a procarboxipeptidase, a procacolipase e a profosfolipase. Essas duas aqui finais, elas são enzimas que degradam lipídios, tá? Essas enzimas ativadas, então, vão promover a digestão final das proteínas. Então, a tripsina, ela é uma endopeptidase que hidrolisa a terminação carbonila, fornecida pela lisina e arginina. A quimiotripsina é uma endopeptidase que hidrolisa a terminação nervosa carbonila, fornecida pela fenilanina, tirosina, triptofano e metionina. A carboxipeptidase, ela é uma exopeptidase e ela vai clivar lá nas extremidades carbonila. E a elastase, ela hidrolisa a elastina, que é uma proteína do tecido conectivo das carnes. Então, ela auxilia ali para liberar as fibras para digestão. Nós temos na borda em escova a amino-oligopeptidase, que hidrolisa peptídeos maiores, liberando peptídeos de 3 a 8 aminoácidos, e as aminopeptidases, que hidrolisa di e tripeptídeos. E aí, então, nós podemos ter absorção. O enterócito consegue absorver até di e tripeptídeos, ou peptídeos menores. Né? De que forma? Então, olha só, as proteínas, né? Primeiramente, inicia-se, aqui é a visão geral, inicia-se pela pepsina lá no estômago. Os polipeptídeos liberados pela pepsina e aminoácidos são digeridos pelas proteínas, pelas enzimas da secreção pancreática, como a tripsina, quimotripsina, elastase e carboxipeptidase. E depois, as aminopeptidases da borda em escova vão terminar a digestão dos oligopeptídeos. Bom, e aí, então, aqui a gente tem as proteínas e os peptídeos depois da digestão. Di e tripeptídeos, eles são transportados na membrana luminal por cotransportadores com H+, como a gente está vendo aqui, ó. O H+, ele é cotransportado com os dipeptídeos e tripeptídeos. E na membrana basolateral também, por um cotransporte, só que aqui é um antiporte, enquanto que aqui é um simporte. Aminoácidos livres são cotransportados com sódio e peptídeos maiores podem ser transportados por meio de endocitose. Então, eles são endocitados. No enterócito, ele pode ser clivado, liberando aminoácido, e ele pode ser liberado, ou ele pode ser liberado o peptídeo inteiro por meio de endocitose e exocitose. E aí, os aminoácidos e os peptídeos caem na corrente sanguínea e vão parar pela veia porta lá no fígado. Cerca de 10% dos aminoácidos são utilizados para síntese proteica no enterócito. Então, o enterócito pode pegar uma parte desses aminoácidos para sua utilização própria. Aqui a gente tem uma tabela com os sistemas de transporte responsáveis pelo influxo de aminoácidos através da membrana luminal dos enterócitos mediados por carreadores. Então, tem vários tipos de carreadores aqui, que depois vocês podem dar uma olhada. E aqui é na membrana basolateral, né, os tipos de carreadores que provocam o transporte dos aminoácidos. Aí aqui eu achei interessante falar para vocês a diferença entre intolerância e alergias. Intolerância normalmente é devido à deficiência de alguma enzima, então está relacionado com a digestão, como no caso da intolerância à lactose. Já a alergia, ela é específica de proteínas. O nosso organismo não reconhece aquela proteína específica e começa a atacar. Então, as alergias alimentares são reações do sistema imunológico contra proteínas presentes em um alimento, que são reconhecidas como inimigas
do organismo. Daí nós temos a alergia ao leite, que aí pode ser alergia da caseína ou a lactoalbumina, o mais comum é ser alergia à caseína. A doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, né? Por isso que a gente às vezes confunde um pouco por causa do nome, mas a doença celíaca é uma alergia ao glúten. O glúten é uma proteína que a gente encontra no trigo, e aí algumas pessoas são sensíveis ao glúten, não reconhecem glúten e começam a atacar aquela substância que gera uma inflamação intestinal. Então, vejam bem, a alergia ao leite é diferente da intolerância à lactose, tá? A intolerância à lactose não tem nada a ver com a proteína do leite, e sim com a deficiência da lactase. Bom, e aí chegamos agora nos últimos macronutrientes, que são os lipídios. Os lipídios também, assim como os carboidratos, eles são nutrientes energéticos. Porém, eles são eles não são, as células não gostam tanto dos lipídios quanto dos carboidratos, porque dá um trabalho maior para obter energia a partir dos lipídios. Porém, a gente consegue obter grande quantidade de energia a partir desses lipídios. E os lipídios podem ser armazenados em forma de tecido adiposo. Nós precisamos consumir cerca de 20 a 35% do valor energético total de lipídios. Os lipídios da dieta são os óleos e gorduras, né, como manteiga, banha de porco, óleos vegetais, e alimentos ricos em gordura, como abacate, castanhas oleaginosas, né, amendoim, castanha, nozes, coco, nata, creme de leite, e alimentos ricos em gordura, como frituras, doces, chocolates, etc. Bom, nós temos o principal lipídio da dieta, o triacilglicerol. O triacilglicerol, ele é um glicerol e cada carbono do glicerol está unido a um ácido graxo. Por isso que esse nome triacilglicerol, porque temos três ácidos graxos unidos a uma molécula de glicerol. Nós temos também o colesterol, que pode ser proveniente da dieta, ou nós podemos produzi-lo lá no fígado, e também os fosfolipídios, né, que vocês já conhecem, que é um glicerol unido também um fósforo, né, um fosfato unido a ácidos graxos. Além disso, desses lipídios, nós temos as vitaminas que são também lipídicas, né, que são lipossolúveis, que são a vitamina A, vitamina D, vitamina E e a K, a famosa ADEC. Bom, a digestão dos lipídios inicia-se na boca, uma pequena parte, por intermédio da lipase salivar, e no estômago pela lipase gástrica. A lipase salivar é secretada por glândulas de von Ebner, lá na boca, e ela possui um pH ótimo entre 6 e 6,5, que é o pH ali da saliva, né, basicamente. A lipase gástrica, ela atua num pH mais ácido, de 3 a 6, então por isso que ela consegue ser ativada lá no estômago. E a maior parte da digestão de lipídios se dá no intestino. Então, apesar de se iniciar na boca e continuar no estômago, a maior parte se dá no intestino. Porque é lá que ela vai encontrar também a bile. Então, a digestão pré-duodenal é importante para a liberação de CCK pelo intestino. Porque os ácidos graxos, né, que são os produtos da digestão dos lipídios, eles são importantes para a estimulação da CCK. E a CCK, lembrando que ela ativa a liberação da bile pela vesícula biliar. E a bile é importante para a emulsificação das gorduras. Então, aqui, a CCK provoca a secreção da bile e os sais biliares emulsificam as gorduras. Então, a gente tem aqui a gota de lipídio coberta pelos sais biliares. Então, a gente tem o lado hidrofóbico e o lado hidrofílico devido às cadeias aqui dos sais biliares. Então, os fosfolipídios, o diacilglicerol, o sal biliar, emulsificando tudo, formando gotículas menores. Bom, e aí, a partir do momento que a gente tem a emulsificação da gordura, as enzimas digestivas conseguem atuar com maior rapidez, porque aumenta-se
a superfície de contato para as enzimas. Então, a lipase pancreática, ela cliva o triacilglicerol em um monoacilglicerol e 2 moléculas de ácido graxo. Então, ela quebra os ácidos graxos que estão no carbono 1 e 3 e mantém o ácido graxo no carbono 2. A colipase, ela é importante porque gente, os sais biliares, eles são importantes para a emulsificação, porém, eles ficam tapando os lipídios para o sítio de ligação da colipase, então, da lipase. Então, o que a colipase faz? Ela dá um chega para lá no sal biliar para expor os lipídios para o sítio de ligação da lipase. Então, ela é como se fosse uma enzima acessória para a lipase poder provocar a digestão. Bom, então nós temos a lipase pancreática, que digere o triacilglicerol e libera um monoacilglicerol e 2 moléculas de ácido graxo livre. Nós temos o colesterol esterase, que cliva, né, o éster de colesterol, liberando colesterol e um ácido graxo, né, que é o éster aqui. E a fosfolipase, que cliva fosfolipídios. Bom, então a gente tem os grandes glóbulos de gordura que se unem numa solução aquosa, são provenientes lá do quimo do estômago, chegou no duodeno, encontrou os sais biliares e a gente teve emulsificação das gorduras, tornando uma quantidade menor das gotículas. Depois, a lipase e a colipase atuam provocando a digestão dessas gorduras, e aí nós temos os produtos da digestão em micelas, que são essas gotículas que estão unidas aos sais biliares. Os sais biliares, depois, eles podem ser reciclados, serem reabsorvidos, né, reciclados pelo fígado, e os lipídios vão ser absorvidos por difusão, né? Eles são hidrossolúveis, então eles conseguem atravessar a membrana. E aí, lá no enterócito, no retículo endoplasmático liso, os produtos da digestão dos triacilgliceróis vão ser reesterificados, ou seja, o monoacilglicerol vai se unir com mais 2 moléculas de ácido graxo, transformando-se em triacilglicerol. E o retículo endoplasmático vai juntar os outros lipídios da digestão, da absorção, junto com proteínas que são denominadas de apoproteínas, formando o que a gente chama de quilomicron. O quilomicron, ele é uma lipoproteína, que ele é como se fosse um croquete, em que nós temos a gordura no meio, que seria o catupiry, e em volta a proteína, que seria a casquinha do croquete. Por que os lipídios da dieta precisam estar dentro dos quilomicrons? Porque eles são hidrofóbicos, eles não conseguem ser transportados de maneira adequada, então eles precisam ser transportados por proteínas. A forma que nosso organismo encontrou para transportar os lipídios da dieta foi a partir do quilomicron. Então, o quilomicron, ele sai do enterócito na membrana basolateral e ele não consegue atravessar o capilar, porque ele é uma molécula grande, o quilomicron. Então, ao invés de cair na corrente sanguínea, os lipídios vão para os vasos linfáticos. Dos vasos linfáticos, eles vão chegar lá no ducto torácico e depois vai chegar na veia cava para ser distribuído na circulação. Então, ele não vai direto para o fígado como os outros nutrientes. Ele primeiramente vai para a corrente linfática para depois ir para a corrente sanguínea. Já os ácidos graxos de cadeia, isso que eu já falei para vocês, são ácidos graxos de cadeia longa. Agora, ácidos graxos de cadeia média, que tem até 10 carbonos aproximadamente, eles têm a sua digestão mais facilitada. Por quê? Primeiramente, eles não precisam da bile para emulsificação, então eles podem ser digeridos diretamente, não tem essa
essa necessidade da bile. E os TCMs, né, que são os triglicerídeos de cadeia média, eles não precisam entrar para os quilomicrons para ser exocitado e para ser absorvido na circulação linfática. Não, eles conseguem cair direto na circulação portal e ir para o fígado. Por isso que tem, por exemplo, atletas de alta performance, como que são atletas desses esportes de longa duração, como por exemplo bicicleta, triatlo, corrida, fazem maratonas, né? Eles podem consumir ácido graxo de cadeia média, porque são fontes legais de energia rápida, porque o ácido graxo de cadeia média, ele é absorvido rapidamente, cai na corrente sanguínea, e a sua oxidação também é mais rápida do que a oxidação dos ácidos graxos de cadeia longa. Então, muitos atletas podem utilizar os ácidos graxos de cadeia média como um pré-treino, por exemplo. E aí, gente, nós temos as vitaminas lipossolúveis, né? As vitaminas lipossolúveis, elas são dependentes de sais biliares. Por isso que elas são dependentes de gordura. Então, para que nós tenhamos a absorção de vitaminas lipossolúveis, nós precisamos consumir fontes de lipídios junto para garantir que essas vitaminas serão absorvidas. Porque se a gente consumir junto uma fonte de lipídio, esse lipídio vai promover a liberação da bile, e a bile é importante para a absorção dessas vitaminas. Por isso que, por exemplo, existem medicamentos que são utilizados para reduzir colesterol ou para promover a perda de peso, que está associado a uma redução na digestão de lipídios. Existem medicamentos, por exemplo, que inibem a lipase pancreática. Sem a lipase pancreática, a gente não tem a digestão dos lipídios, os lipídios não são absorvidos. E a absorção dos lipídios é importante para a absorção de vitaminas lipossolúveis, porque elas também entram nos quilomicrons. Então, sem absorção de lipídios, a gente não tem absorção adequada de vitaminas. Por isso que esses medicamentos a longo prazo, esses medicamentos que inibem a lipase pancreática, eles podem levar a uma hipovitaminose de vitaminas lipossolúveis. Por isso que a gente as pessoas não podem consumir de forma indiscriminada esses medicamentos para perda de peso, por exemplo. Nós temos as hidrossolúveis também, que são as vitaminas do complexo B, a vitamina C, ácido pantotênico, niacina, biotina e o ácido fólico. Bom, a vitamina B12, como eu falei para vocês anteriormente, ela precisa do fator intrínseco que é secretado lá no estômago. Então, a vitamina B12 normalmente a gente encontra em produtos animais, em carne, leite, né? Então, produtos de origem animal. Origem vegetal a gente não encontra B12, tá? E aí, a B12, também denominada de cobalamina, ela tá ligada nas proteínas do alimento. Então, primeiramente, a gente precisa ter a digestão da proteína do alimento para liberar a vitamina B12, a cobalamina. A cobalamina, então, ela se liga lá no estômago com um fator intrínseco e ela vai chegar lá no ilho. No ilho, os ileócitos, eles possuem um receptor para o fator intrínseco, que aí a gente tem, então, uma endocitose. Então, a gente tem um receptor do fator intrínseco, o fator intrínseco se liga no receptor e promove a endocitose desse complexo, cobalamina e fator intrínseco. E aí, nós temos, então, a endocitose e depois a gente tem a liberação do fator intrínseco e a cobalamina, ela é, então, liberada
liberada aqui na membrana basolateral como proteína transportadora. Ela vai ser transportada no plasma com a outra proteína. E aí, por isso que é importante o fator intrínseco, porque a gente precisa do fator intrínseco para a cobalamina ser reconhecida e ser absorvida. Por isso que, por exemplo, pessoas que fazem bariátrica e cortam uma boa parte do estômago, elas têm deficiência de fator intrínseco e, consequentemente, virão a ter deficiência de vitamina B12. Por isso que elas precisarão ou suplementar com fator intrínseco ou tomar injeções de vitamina B12, porque pela alimentação ela não vai conseguir suprir sua necessidade. Bom, aqui a gente tem a absorção de ferro. O ferro, ele é um mineral que nós possuímos na dieta em grupo M, que é o de origem animal, e ele é o mais biodisponível, mais fácil de ser absorvido. E o ferro não M, que é o de origem vegetal, e aí ele é absorvido com uma dificuldade um pouquinho maior. Então, como que é, né? A gente tem o ferro M, ele está ligado a um grupamento M. E aí nós temos um transportador só para ele. Ele é transportado na membrana apical. No enterócito, o ferro é liberado do anel porfirínico, lá do grupamento M. E ele é transportado por um transportador que é denominado de ferroportina na membrana basolateral. E aí ele é transportado pela transferrina, né, que é uma proteína de transporte. Já o ferro não M, ele é transportado por um transportador de metal divalente. E por que que ele tem uma dificuldade maior para ser transportado? Porque esse transportador, ele não transporta só ferro, ele transporta qualquer metal que seja divalente. Então, magnésio, manganês, cobre, cobalto, zinco, são transportados também por esses transportadores. Então, eles competem com o sítio de ligação do transportador. Por isso que ele tem uma dificuldade maior de ser transportado. E aí, esse ferro, depois de ser transportado para dentro do enterócito, ele também vai seguir o caminho aqui do transportador na membrana basolateral, que é a ferroportina. Existe um mecanismo que provoca a regulação do ferro. Quando a gente tem excesso de ferro no fígado, o fígado ele armazena ferro dentro de uma proteína que se chama ferritina. A ferritina é o armazenamento de ferro que fica lá no fígado, e a transferrina é a proteína de transporte do ferro, que leva o ferro para outras células. Quando a gente tem aumento da quantidade de ferro no fígado, o fígado libera um hormônio que é denominado de epsidina. A epsidina liga-se à ferroportina, fechando esse transportador, inibindo o transportador, bloqueando. E com o bloqueio desse transportador, a gente não tem absorção de ferro e impede que aumente ainda mais as concentrações de ferro. Então, quando a gente tem excesso de ferro no fígado, o fígado libera a epsidina para controlar essas quantidades de ferro no nosso organismo. Bom, aqui nós temos a absorção de cálcio. O cálcio a gente tem basicamente nos alimentos de leite e derivados e nos vegetais escuros como espinafre, couve, né, que tem grandes quantidades de ferro. O ferro ele é absorvido por um canal de cálcio na membrana luminal e é transportado na membrana basolateral ou por um bombeamento, por uma bomba de cálcio, ou por um cotransporte com sódio, né, um antiporte com sódio. A gente tem dois tipos de mecanismos de transporte, o regulado e o não regulado. O não regulado é pela via paracelular, o cálcio passa no vãozinho entre uma célula e outra. E aí a gente tem o regulado, que é esse mecanismo primeiro que eu falei para vocês, de canal de cálcio e das bombas de cálcio e o transportador. Por que ele é regulado? Porque quando a gente precisa aumentar a quantidade de cálcio livre, a vitamina D
ela provoca o aumento da atividade dessa bomba de cálcio e também aumenta o número dos transportadores de cálcio aqui no intestino, aumentando a absorção de cálcio. Então, além de atuar em outros locais para promover o aumento do cálcio, a vitamina D, ela também provoca o aumento da absorção de cálcio por meio desses mecanismos, alterando aqui a atividade e o número dos transportadores nos enterócitos. Bom, aqui nessa imagem a gente vê a absorção de sódio. O sódio ele tem várias vias para entrar dentro da célula na membrana apical e ele sai da célula na membrana basolateral pela bomba sódio-potássio. Então, na membrana apical serão sempre transportes passivos, né, porque a gente tem ali a bomba sódio-potássio mantendo os gradientes de concentração para entrada passiva ali na membrana apical. Então, nós podemos ter um transportador, né, um canal de sódio, um simporte com cloreto, um antiporte com H+. E o cloreto, ele pode entrar na célula por um antiporte com bicarbonato, enquanto o bicarbonato é secretado, o cloreto ele entra para dentro da célula e sai por um vazamento de cloreto aqui na membrana basolateral. Então, a gente tem múltiplas rotas de entrada para o sódio e a saída se dá pela bomba sódio-potássio, saída do sódio para o líquido extracelular. Gente, terminamos a parte de reabsorção, não, de digestão e absorção. E aí eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre microbiota intestinal, porque é um assunto que a gente quase não estuda na universidade e é interessante saber que existe, tá? Então, a nossa microbiota intestinal, ela são as espécies residentes do nosso intestino de bactérias. Nós possuímos cerca de 10 elevado à 13ª unidades formadoras de colônia no nosso intestino, contendo cerca de 150 vezes mais genes que o nosso próprio genoma humano. Então, a gente tem mais DNA bacteriano do que humano em si no nosso organismo. Dessas unidades formadoras de colônias, são cerca de 2.500 a 35.000 espécies diferentes residentes. E o intestino ele é um ambiente praticamente anóxico, ou seja, é um ambiente que tem pouca quantidade de oxigênio disponível. Então, as bactérias residentes normalmente são ou bactérias anaeróbias estritas, que não precisam de oxigênio, ou facultativas, que elas podem utilizar ou não oxigênio, gram-negativas. E aqui nós temos os filos, né, Bacteroidetes, Bifidobacterium. Eu não vou entrar muito em detalhe nessa questão aqui, porque isso é mais para microbiologia. Mas existem os filos diferentes. E aí, bactéria gram-negativa e gram-positiva é de acordo com a membrana. Tá? Existem diferenças na membrana dessas células gram-negativas e gram-positivas, que fazem com que elas tenham essa nomenclatura. Também não vou entrar muito em detalhe nessa questão, porque também é de microbiologia, porém, uma coisa que é interessante mostrar para vocês é que as bactérias gram-negativas possuem na sua membrana uma substância denominada de lipopolissacarídeo. E esses lipopolissacarídeos, eles, quando entram no nosso sistema, eles provocam a inflamação. Eles ligam-se a receptores que geram inflamação nas células e por isso que bactérias gram-negativas normalmente são mais patogênicas devido ao LPS, né, que é os lipopolissacarídeos. Bom, aqui nós temos os filos, os principais filos de bactérias que tem no nosso microbiota. Os principais são os firmicutes e os bacteroidetes. E por que eu estou falando isso? Porque existe um perfil de microbiota, de percentual desses filos, que podem se alterar em doenças, tá? Então, isso é interessante para a gente saber, porque diversas doenças podem alterar esse perfil aqui, ou, na verdade, o perfil alterado pode levar à doença. A gente não sabe exatamente se é causa ou consequência. Bom, antigamente achava-se, né, tinha-se o dogma do útero estéril. O que seria isso? Achava-se que nossa microbiota
ela seria, né, a gente começasse a ser colonizado após o nascimento, a partir da microbiota da mãe materna, né? Então, microbiota vaginal, se for parto normal, microbiota da pele, esqueci o nome da cirurgia agora, cesárea, se for cesárea, e também bactérias do meio ambiente hospitalar. Entretanto, alguns estudos averiguaram presença de bactérias na placenta, no cordão umbilical, no fluido amniótico, na membrana fecal e no mecônio, que é a primeira secreção fecal do bebê, do neonato. E esses resultados desses estudos deram o indício para os pesquisadores, para os cientistas, de que o útero não é tão estéril assim e que nós começamos a ser colonizados, a microbiota intestinal inicia-se ainda no ambiente intrauterino. Por isso que a gestação ela é muito importante para o desenvolvimento, para o perfil geral da microbiota intestinal. E isso pode gerar alterações no futuro da criança, no futuro desse adulto que veio lá do ambiente intrauterino ainda, que desencadeou essa alteração na microbiota. Então, aqui, gente, ó, eles pegaram a microbiota da placenta e viram que as bactérias que tem na placenta são bactérias muito parecidas com as bactérias que se encontram na língua, na mucosa oral e na mucosa oral aqui da mãe. Então, o perfil da microbiota é muito parecido com da placenta, né, que foi encontrado, com o perfil aqui da mucosa oral e da língua, demonstrando que a microbiota intestinal, ela pode ser, sim, vir a partir da placenta e da mãe, né? Da mãe a partir da placenta. E foi antigamente, gente, via-se bactérias na placenta, mas estava-se associado a alguma infecção perinatal. Porém, nesses estudos que eles averiguaram presença de bactérias na placenta, não estava relacionado mais com infecção, estava relacionado com parto saudável, com uma criança saudável e que tinha sim bactérias ali naquela placenta, demonstrando que o início da microbiota intestinal poderia ser intrauterina. Bom, a placenta, ela abriga uma microbiota pouco abundante, com pouca quantidade de bactéria, porém um microbioma muito rico do ponto de vista metabólico, ou seja, existe um microbioma vasto no sentido de DNA que provoca a produção de metabólitos importantes. Bom, então mesmo reconhecendo a presença de bactérias na placenta e no ambiente intrauterino, ainda é pouco incerto a origem. Então, onde que veio essas bactérias que começaram a colonizar o intestino ainda na fase intrauterina? Mas sabe-se que provém da microbiota materna. E aí pode ser uma disseminação via corrente sanguínea ou da microbiota oral, ou da microbiota vaginal, ou por translocação intestinal materna. E aí, como eu falei para vocês, como os cientistas estão desconfiados, né, ou sabem, na verdade, que não existe o intestino, não, que não existe o útero estéril e que nosso intestino começa a ser colonizado ainda na fase intrauterina, existem fatores nessa fase perinatal que interferem na formação da microbiota infantil. A nossa microbiota residente fixa, existe assim, gente, uma microbiota fixa e uma microbiota que pode se alterar de acordo com algumas condições. Porém, a gente sempre vai ter aquela microbiota, aquele perfil fixo que sempre vai ser mantido. E aí, essa microbiota fixa, ela é formada até os
1000 primeiros dias de vida, que são até os 2 anos de idade. Por isso que os fatores que interferem a microbiota até os 2 anos de vida são muito importantes. Então, fatores que interferem. A idade gestacional que a criança nasce, então se ela nasceu prematura ou não, pode alterar o perfil da microbiota. O tipo de parto, então, por exemplo, se a criança nasce com parto normal, ela vai ser colonizada, né? Além do início da colonização lá intrauterina, também vai ser colonizada pelas bactérias da microbiota vaginal da mãe, enquanto que no parto cesárea vai ser microbiota da pele e do ambiente hospitalar. O tipo de dieta da mãe interfere e a dieta do bebê, então se o bebê ele foi amamentado exclusivamente com leite materno ou se foi com, por exemplo, fórmula láctea, porque a gente sabe que o leite materno ele possui várias coisas benéficas e que são superiores ao leite materno, inclusive o fator bífido. O fator bífido é um fator que estimula o crescimento e desenvolvimento de bactérias benéficas para a nossa saúde. E o leite artificial não tem isso. Então, o leite materno, a utilização do leite materno ou não altera a formação da microbiota do bebê. As condições sanitárias, então, se o bebê está num ambiente insalubre ou não e está exposto a bactérias mais patogênicas ou não, isso pode interferir no seu processo de colonização. O tratamento com antibióticos, então, quando a mãe faz tratamento com antibiótico durante a gestação ou durante a lactação, pode interferir na saúde do bebê. Ou se o bebê, por algum motivo, precisa fazer um tratamento com antibiótico, isso também vai alterar a microbiota, porque, gente, o antibiótico, ele não escolhe a bactéria que ele vai matar. Ele mata qualquer tipo de bactéria. As bactérias ruins, mas também as bactérias boas. Então, isso causa uma bagunça ali na microbiota. E se for nas fases iniciais de vida, isso pode ser levado para o resto da vida. O parto cesárea está associado ao surgimento de diversas doenças, tais como asma, alergia, diabetes do tipo 1, obesidade e doença celíaca. E essas mesmas doenças estão associadas com uma disbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio nas bactérias intestinais. E aí, talvez, né, essas doenças associadas ao parto cesárea, talvez seja devido à desbiose intestinal que causa no bebê, por exemplo, né? Diabetes mellitus tipo 1, gente, é aquele diabetes autoimune em que o nosso próprio organismo começa a não reconhecer mais as células beta do pâncreas e as células beta secretam insulina. Então, nosso organismo começa a degradar o pâncreas, degradar essas células que secretam insulina, e a gente perde a capacidade de secreção de insulina. Então, o diabetes mellitus tipo 1 se dá devido à falta de insulina, porque a gente começa a perder as células que secretam. As doenças metabólicas, como a obesidade, o diabetes, né, e outras doenças que causam essa disfunção metabólica, normalmente se dá devido ao aumento do consumo energético e uma baixa redução da atividade física. Entretanto, elas podem continuar a se desenvolver mesmo quando a gente tem uma regulação nessa balança aqui. Então, às vezes, a gente tem alguns outros fatores que estão desencadeando essas doenças metabólicas que fogem desse controle aqui. Um dos fatores que desencadeiam essas alterações metabólicas é a desbiose intestinal. E a dieta, ela impacta em grande parte na microbiota. Se ela for no início da vida, ela vai impactar muito mais do que na fase adulta. Mas na fase adulta também impacta. Então, fatores externos podem modificar a nossa microbiota intestinal transitoriamente, se a gente pensar no contexto do adulto. Então, a alteração da dieta, então quando a gente começa a consumir, por exemplo, uma dieta rica em doces e gorduras, isso vai modular a nossa microbiota e a gente vai ter uma desbiose intestinal.
ou se a gente começa a consumir uma alimentação mais rica em fibras, isso vai modular a nossa microbiota e a gente vai ter micro-organismos mais saudáveis que vão promover uma qualidade de vida melhor para a gente. Quando a gente tem alguma doença, como por exemplo, que causa diarreia ou qualquer outra doença, pode alterar na microbiota intestinal e o meio ambiente também, alterações no meio ambiente. Aqui a Western Diet, essa doença do Ocidente, essa dieta do Ocidente, que é uma dieta rica em gordura, em açúcar e pobre em fibras, que pode alterar de forma negativa a nossa microbiota. Essa Western Diet, ela está associada ao aumento da proporção das bactérias do filo Firmicutes. Por que eu estou falando isso? Né, aumento do Firmicutes e redução dos bacteroidetes. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas obesas, elas têm essa alteração aqui. Pessoas normais, pessoas magras, saudáveis, eutróficas, elas têm menor quantidade de Firmicutes e maior quantidade de bacteroidetes. Já os obesos, eles têm redução de bacteroidetes e aumento de Firmicutes. Então, isso já foi visto em estudos. E essa alteração aqui a gente consegue ver também por meio da adoção desse tipo de dieta não saudável aqui, mostrando que o ambiente e a dieta interferem de forma negativa a microbiota intestinal. Essa modificação na dieta, a gente consegue ver mudanças transitórias na microbiota até após 24 horas de mudança na dieta. Então, é muito rápido essa alteração. Bom, então, como eu falei para vocês, né? Pessoas magras tendem a ter bacteroidetes em maior proporção do que Firmicutes e pessoas obesas têm maior quantidade de Firmicutes do que bacteroidetes. E essas alterações a gente consegue ver também em doenças metabólicas. Tá? O aumento de Firmicutes está associado a doenças metabólicas, como a resistência à insulina, que gera outras doenças, como diabetes. Uma das explicações seria o quê? Que as bactérias do gênero do filo Firmicutes, elas digerem fibras. E digerem fibras formando monossacarídeos e a grade de cadeia curta. Esses monossacarídeos podem ser absorvidos pelo intestino. Então, por isso que pessoas que têm maior quantidade de Firmicutes, elas podem engordar com maior facilidade do que pessoas que têm menor quantidade de Firmicutes, porque os Firmicutes aumentam a capacidade energética da dieta, porque eles digerem as fibras que normalmente não é digerido e libera monossacarídeo que vai ser absorvido e gerar energia. Então, pessoas com aumento de Firmicutes, que é no caso dos obesos, eles têm essa eficiência energética maior. Então, mesmo consumindo a mesma quantidade de dieta, eles podem engordar mais devido a essa. Isso aqui é uma das explicações, não quer dizer que seja exatamente isso que aconteça, mas é uma das hipóteses, tá? Aí, além disso, quando a gente tem, por exemplo, uma dieta rica em gordura, ou quando a gente tem obesidade, a gente aumenta a permeabilidade da barreira intestinal. Aumentando a permeabilidade da barreira intestinal, os lipopolissacarídeos das bactérias gram-negativas residentes no intestino podem ser absorvidos, cair na corrente sanguínea e gerar uma inflamação geral. Essa inflamação geral vai desencadear uma ampla modificação metabólica que pode gerar resistência à insulina e alterar vários tecidos a partir dessa resistência à insulina, podendo gerar outras doenças, como uma hepatite gordurosa no fígado. A resistência à insulina pode gerar aumento do ganho de massa e também obesidade e diabetes.
Então, apenas por causa de uma alimentação rica em gordura que aumentou a permeabilidade intestinal, e se a gente tem aumento de bactérias que liberam LPS, esse LPS pode ser absorvido e gerar essas alterações metabólicas, né, podendo levar ao diabetes, por exemplo. E isso é interessante que quando a gente consome probióticos, o que são probióticos, gente? São bactérias que a gente consome, que a gente se alimenta dessas bactérias, que podem gerar benefícios para a nossa saúde. Essas bactérias são vivas, são bactérias vivas que a gente consome em forma, por exemplo, de iogurte, ou de sachêzinhos. Então, aquele famoso Yakult, né, eles são probióticos, contém ali bactérias benéficas para o nosso organismo. Então, existem bifidobactérias que são probióticos, que já foi visto em estudos que quando a gente consome, ele aumenta a síntese do GLP-1. E o GLP-1, ele é um hormônio que tem uma ampla também função no nosso organismo, mas ele atua como uma incretina, promovendo o aumento da síntese e secreção de insulina e também melhora da resistência à insulina. Então, imagina, se a gente tem um quadro de resistência à insulina gerado aqui por essa desbiose intestinal, e aí o indivíduo consome bifidobactérias, ele consegue reduzir a resistência à inflamação, reduzir a inflamação e reduzir a resistência à insulina a partir do aumento do GLP-1 desencadeado pelas bifidobactérias. Então, mais uma vez demonstrando que os tipos de bactérias interferem também, dos tipos de bactérias que colonizam o nosso intestino, interferem na nossa saúde. Existem doenças alérgicas que estão extremamente relacionadas com a disbiose. Então, por exemplo, quando a gente consome uma dieta pobre em fibra, isso reduz o número de bacteroidetes. E a redução de bacteroidetes está associado a doenças alérgicas, como a asma. E quando a gente tem o aumento da alimentação, aumento de fibras dietéticas, né, no consumo de fibras, a gente tem a reversão dessa situação, porque as bactérias começam a utilizar as fibras e sintetizam ácido graxo de cadeia curta. E os ácidos graxos de cadeia curta, eles começam a atuar na redução da alergia, das doenças alérgicas, inibe, né, o desenvolvimento de doenças alérgicas. Mais uma vez demonstrando também que a alimentação altera o perfil bacteriano e isso pode ser consequência, né, gerar uma consequência na nossa saúde. Bom, em 2011, fizeram um estudo com camundongos germ-free. O que são camundongos germ-free? São camundongos que são totalmente nenhuma bactéria no seu organismo. Ou camundongos criados em ambiente livre de patógenos específicos. Desses camundongos, os cientistas sabem exatamente quais as bactérias que colonizam ele. E aí, eles viram que esses camundongos germ-free e os criados em ambiente livre de patógeno possuíam menos comportamentos relacionados à ansiedade, demonstrando que existe uma estrita relação entre microbiota e saúde mental, né, e ansiedade e depressão. A exposição a antibióticos e alteração, a gente sabe também que exposição a antibióticos pode gerar alteração na função cerebral, porque alguns efeitos colaterais do antibiótico são efeitos psiquiátricos, como aumento da ansiedade, depressão, pânico, psicose e delírio. Então, mais uma vez, vendo a relação entre a função cerebral e a microbiota intestinal. Já passando para o lado da dieta e do cérebro, a gente já viu em estudos que uma dieta hiperlipídica, ou seja, uma dieta rica em gordura, ela gera alteração na microbiota intestinal e reduz a plasticidade sináptica, ou seja, reduz a plasticidade com que ocorre as sinapses, e isso pode gerar uma alteração na função cerebral.
E uma dieta hiperglicídica, ou seja, uma dieta rica em glicose, em açúcar, ela gera uma alteração na microbiota associada à redução da memória de longo prazo, também então relacionada com alteração na plasticidade sináptica. Esse estudo aqui é bem legal. O que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram as fezes de pacientes com depressão e aí colonizaram camundongos germe-free com as bactérias que estavam aqui nas fezes desses pacientes com depressão. O que eles averiguaram depois de algum tempo? Que os ratos que eles pegaram ratos germe-free, num grupo colocaram fezes de pessoas depressivas e no outro grupo colocaram fezes de pessoas saudáveis, de pessoas normais, sem depressão. E aí eles averiguaram que o grupo de ratos que receberam as fezes de pessoas depressivas começaram a apresentar comportamentos depressivos também, mostrando essa relação entre a microbiota intestinal e a saúde mental, né? Então, muito provavelmente existe um perfil da microbiota associado à depressão e também à ansiedade. E aí, nesse contexto, a gente sabe que se a gente modular a microbiota intestinal, a gente consegue exercer um efeito benéfico para a nossa saúde. Uma das formas de se modular a nossa microbiota é a partir dos probióticos e dos pré-bióticos. Os probióticos são os alimentos que a gente consome que tem, né, as bactérias vivas que a gente consome e que já foi visto em estudos que são benéficas e possuem ações benéficas para a nossa saúde. E os pré-bióticos são fibras que a gente consome que atuam como alimento para as bactérias benéficas. Então, elas auxiliam no crescimento e desenvolvimento dos probióticos. Bom, os probióticos, eles geram resistência aos patógenos, porque eles ocupam espaços do intestino que poderia ser ocupado por bactérias patogênicas. Então, eles geram essa resistência a patógenos. Tem uma funcionalidade nutricional, porque essas bactérias podem produzir, sintetizar vitaminas importantes, como a vitamina K. Tem uma funcionalidade imunológica, porque melhora a imunidade. Auxilia no metabolismo de xenobióticos. Então, aqui, ó, funcionalidade nutricional. Vitamina K, vitamina B12, o folato, piridoxina, biotina, tiamina, ácido nicotínico. Então, existem bactérias probióticas que geram a produção dessas vitaminas e podem ser absorvidas no intestino para nossa utilização. Auxilia no metabolismo do ácido biliar. Então, as bactérias, elas provocam, né, a reação do ácido biliar primário em ácido biliar secundário. E o ácido biliar secundário, ele é interessante porque ele inibe o crescimento de uma bactéria que é denominada de Clostridium difficile. O Clostridium difficile, ele está associado à diarreia causada pelos antibióticos. Então, por exemplo, quando a gente precisa fazer um tratamento com antibiótico, todas as bactérias residentes no intestino vão acabar morrendo, porque o antibiótico ele não seleciona a bactéria. Vai morrer bactéria boa, vai morrer bactéria ruim. E quando existe essa condição de matar todas as bactérias, pode acontecer o crescimento de bactérias oportunistas, como o Clostridium difficile. E aí a gente não vai ter bactérias boas que vai impedir o crescimento dessa bactéria. Essa bactéria vai crescer, se desenvolver e podendo causar uma enterite associado ao antibiótico. Então, se a gente consome, por exemplo, bacteroidetes intestinais, que são probióticos, isso pode gerar a produção do ácido biliar secundário, que vai inibir o crescimento dessa bactéria oportunista e pode impedir a diarreia oportunista ou reduzir essa diarreia desencadeada durante o tratamento com antibiótico.
Bom, e aí nós temos então a utilização dos probióticos, né? Diarreia causada por antibióticos, síndrome do intestino irritável. Pode ser que também auxilie na obesidade, mas a gente ainda não tem, a gente não sabe exatamente ainda quais os probióticos e como que deve ser essa forma. Condições psiquiátricas, né? Então, a gente sabe que alguns lactobacilos, por 8 semanas, têm a condição de reduzir sintomas de ansiedade e depressão, pode reduzir enxaqueca, a redução de ureia em pacientes com doença renal crônica. Então, pessoas que têm doença renal crônica, elas têm uma redução na filtração glomerular, e aí pode ter o acúmulo de ureia e outros metabólitos que deveriam ser filtrados e não foram. Então, essas bactérias podem diminuir a ureia nesses pacientes. Pode prevenir e tratar a dermatite atópica, né, doenças alérgicas, redução de transaminases e fibrose na esteatose hepática não alcoólica. Então, quando existe uma doença que é causada pelo acúmulo de gordura no fígado. Então, a utilização de probióticos pode ajudar nessa condição. E algumas outras condições oftalmológicas também. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Obrigada pela atenção. Essa é a nossa última aula e agora vocês vão ficar com as aulas do professor Samuel. Obrigada e qualquer dúvida vocês podem me chamar.